próximo domingo, nós teremos uma confraternização após o culto, no próximo domingo. Então, cada família, se possível, trazer um prato de doce ou salgado, tá bom? Nós pensamos em uma janta, alguma coisa, mas depois resolvemos, em fazer algo assim mais prático, um salgado, um doce. Então traga a cada família um prato de doce ou salgado para o próximo domingo, que após o término do culto, nós teremos um tempo de comunhão, tá bom? Encerrando assim o mês da família desse ano de 2023. São 31 dias que nós temos orado, estamos orando aí já há 22 dias, Temos aí mais alguns dias para terminar o mês, onde estamos firmes, intercedendo em favor das famílias. Então nós vamos concluir este mês com esse tempo de confraternização, esse tempo de comunhão, tá bom? Após o culto também, a Nathalie Rosário e a Nathalie Nogueira estarão distribuindo o cartão de oração. Eu creio que cada família pegou o cartão, escreveu seus pedidos e ali vai ser feito hoje a troca desses cartões. E aí no próximo domingo estaremos revelando por qual família você orou no decorrer desta semana. Se você ainda não pegou o seu cartão, fale com a Nathalie Rosário, com a Nathalie Nogueira, e pega o seu cartão, ainda dá tempo de você colocar o seu pedido de oração pela sua família e nós estaremos orando, ou aquela família estará orando por você. E fala com a Luciana em relação aos doces e salgados para o próximo domingo. Amém? Irmão Luiz está com a palavra. Já posso pregar? Ok, então, ok. Irmão Vitor, você coloca aqui para mim o computador? Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia para Salmo 11, o Salmo 11, verso 3. Estou feliz de ver Samuel aqui, seja bem-vindo, estávamos com saudades, e eu creio que o coração da Ju também está muito feliz, E louvado seja Deus pelas famílias da igreja, a diversidade que temos aqui de talentos, de dons, de irmãos, maravilhosos que louvam e exaltam o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar mais e mais as famílias dessa igreja e que mais famílias sejam acrescentadas à igreja do Senhor. Quem abriu, coloque em pé comigo, Salmo 11, verso 3. Salmo 11, verso 3, meus irmãos, uma vez que o tema desse ano é minha família, minha identidade, a nossa identidade cristã está relacionada com nossos fundamentos, tá bom? A sua identidade como cristã está relacionada com o fundamento cristão que você está alicerçado, a sua vida, a sua família está, tá certo? Olha só o que diz o Salmo 11, verso 3. Diz assim: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos ler todos juntos? Leamos. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos orar? Pai, muito obrigado por ter nos trazido hoje à noite aqui. Nós agradecemos ao Senhor pela beleza da Tua santidade e que reflete em nós. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que foi lida nessa noite. E hoje à noite queremos ouvir do Senhor, que os nossos ouvidos espirituais possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Te louvamos por cada família aqui representada,
cada uma com as suas necessidades, com seus desafios, com as suas lutas, e nós rogamos vitória, nós rogamos bênçãos, nós rogamos ao Senhor milagres sobre as famílias da tua igreja, que haja transformação, que haja salvação, que cada família da tua igreja possa encontrar o real propósito de ser uma família cristã, e manter acima de tudo e sobretudo a sua identidade cristã firmada num fundamento dado pelo Senhor a nós. Então hoje fale conosco, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é: sua família importa. Sua família importa. Eu pedi para ele apagar, irmão Luiz, para ficar melhor para mim aqui. Obrigado. Então, sua família importa. Então, esse salmo traz para nós a importância dos fundamentos. Precisamos lembrar o que forma e mantém nossa identidade cristã são os nossos fundamentos. Então, o que forma e o que mantém a sua e a minha identidade cristã são os fundamentos. E estes fundamentos já foram revelados. Estes fundamentos eles estão na palavra de Deus. Deus deu a nós, Deus revelou a nós estes fundamentos, aonde a nossa vida deve estar alicerçada. Como cristãos ou como famílias cristãs, nós precisamos relembrar esses fundamentos. Nós precisamos estar com eles sempre frescos em nossa mente, em nosso coração. Se não relembrar, conhecer. Talvez você não conheça os fundamentos da família. Talvez você não conheça aquilo que Deus instituiu na sua palavra para a minha e para a sua família. Então é necessário que nós venhamos conhecer. É necessário que nós venhamos relembrar. Amém? Então, a vida cristã, ela é construída sobre a verdade. E quando a verdade é questionada, quando a verdade é negada, a identidade cristã é enfraquecida. Então a nossa vida cristã é construída sobre a verdade é um dos fundamentos. Mas quando esta verdade começa a ser questionada, ou quando esta verdade, que é um dos fundamentos, começa a ser negada, a sua identidade automaticamente como cristã vai ser enfraquecida. Cada geração deve diligenciar para que os fundamentos da verdade e da justiça permaneçam sólidos. A nossa geração, a sua família, a minha família deve ser diligente para que os fundamentos da verdade e da justiça permaneçam sólidos, firmes, mais e mais, e não venham ruir. Amém? Mas o que tem acontecido? Os fundamentos da família estão sendo sistematicamente atacados e destruídos. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja, na casa de Deus, com o povo de Deus, os fundamentos estão sendo atacados. Os fundamentos da família estão sendo destruídos. O que nós precisamos fazer? Como crente em Cristo Jesus, nós precisamos reconstruir os fundamentos. Amém ou não amém? O Salmo 127 está aí. O que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que o Salmo, o que Deus está revelando para nós por meio desse Salmo? Ele está revelando que os fundamentos da edificação da nossa casa é o próprio Deus. Ele é a base, Ele é a verdade, que deve ser o fundamento principal da nossa família e da nossa casa. Se Ele não edificar,
todo o trabalho, toda a labuta, todo o suor, todo o empenho que você faz para garantir a sua família, para cuidar da sua família, para dar um futuro para seus filhos e para sustentar o seu casamento, se não é o Senhor, todo esse trabalho é vão, é o que Ele está falando, é vão. Você está lutando para cá, lutando para lá, vai para cá, está deixando Deus, o fundamento, a parte principal, para a sua família e para a minha família. Diante disso tudo, desses fundamentos, nós temos aqui as más notícias. Quais são as más notícias? Que todo casamento, ou toda família, desde Gênesis 3, passará por problemas, passará por conflitos, passará por tensões. Não tem família que não vai passar por isso. Toda família enfrentará o impacto das cicatrizes do pecado, mais cedo ou mais tarde. Cedo ou mais tarde. É inevitável. É inevitável. Mas quem que irá nos manter em pé diante dos problemas, dos conflitos e das tensões? Os fundamentos. O que vai manter a sua família em pé, que vai consequentemente, cedo ou mais tarde, enfrentar as consequências de Gênesis 3, que foi a queda. Nós enfrentamos constantemente as consequências de lá, são os fundamentos. É aonde a sua família está alicerçada. Não foi isso que Jesus ensinou? Jesus falou sobre isso em Mateus 7, 24. Ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A sua palavra é um dos fundamentos. É a verdade. Quem ouve e pratica, construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, ou seja, veio os problemas. Transbordaram os rios, ou seja, veio os conflitos. Sopraram os ventos, ou seja, veio as tensões. E deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Note a importância dos fundamentos. Note a importância. Quantos lares você conhece que ruiu? Quantas famílias cristãs, vamos trazer para dentro da igreja, não estamos falando de pessoas que não conhecem a Cristo, não. Por que ruiu? Porque desprezaram o fundamento. Ouviram e não guardaram a palavra do Senhor. Mais uma má notícia: não existe nenhuma família perfeita. Deus sabe disso, que não existe família perfeita. Nós somos ogros por natureza. Nós somos ogros por natureza. Nós somos chueques. Ou seja, nós temos momentos de mansidão dentro dos nossos lares. Mas de uma hora para outra, nós nos transformamos em monstros. Não sei se você já assistiu aqui o Shrek. Ele é muito calmo, mas quando ele fica bravo, ele solta água pela boca dele. Uau! Não é verdade, Cid? Cadê o Henrique? Henrique que gosta, né? Aí tudo aquilo, sai tudo da boca dele. Nós somos mais ou menos como o Shrek. Por quê? Porque nós somos pecadores. São pecadores habitando dentro da mesma casa. É marido pecador, esposa pecador e filhos pecador. E aquilo que é belo pode se tornar uma fera. Ou o belo que está nessa foto pode se tornar em uma fera. Ou então, nós nos tornamos como aquele camarada que eu estou ao lado. Muitas vezes nós falamos demais e perdemos muitas vezes a sanidade
dentro dos nossos lares. E aquela casa que é limpa, pode ser limpa, confortável, que você tem o desejo e vontade de estar, pode se tornar em uma casa no pântano, como a casa do Shrek. Uma casa que cheira mal. Uma casa onde ninguém tem vontade de ficar. E quando chega, dá vontade de sair. Aquela casa onde você não se sente feliz dentro da própria casa. Você não se sente feliz dentro da sua própria casa. Então, são pecadores morando dentro da própria casa. E coisas desconfortáveis e deselegantes vão acontecer lá dentro. Então, mais uma vez, o que vai segurar essa casa, aonde pecadores cometem pecados e convivem muitas vezes em situações desagradáveis? Mais uma vez, queridos, são os fundamentos. São os fundamentos da sua família, que precisam ser preservados, precisam ser cuidados para a glória do Senhor. Amém? Muito bem. O tema da mensagem é: por que a sua família importa, meu irmão? Você já pensou sobre isso? Por que a minha família importa? Eu quero dar bem rapidinho, nós vamos pegar apenas mas eu quero dar para os irmãos aqui bem rapidinho 6 razões por que a família é tão importante no plano divino. Por que a família é tão importante no plano divino? Por que a sua família é tão importante no plano divino? Primeiramente, porque a família foi feita para manter os fundamentos. É a sua família, é o objetivo, é o plano de Deus que a sua família sustente os fundamentos dados por Deus. Segundo, a família foi feita para refletir e reproduzir a glória do Deus Trino. Você já pensou nisso? Que privilégio! A minha família, ela foi feita para refletir, para reproduzir a glória do Deus Trino. Veja como a sua família é importante. Veja como a sua família é importante, querido. Terceiro, a família é a metáfora bíblica principal para a igreja. Você já pensou nisso? Como o Senhor Jesus e como o Espírito Santo inspirou os seus homens, os escritores bíblicos, para fazer uma comparação sadia entre a família e a igreja? É tão lindo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, quando ele diz que assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. É tão lindo quando Paulo continua a escrever ali falando assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim a mulher deve estar sujeita ao marido. Ele está fazendo uma metáfora. Ele está comparando o casamento, a família, com a sua igreja. Mas ele continua, ele diz, assim como Cristo ama a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Então note que a família é a metáfora bíblica principal para a igreja. Então note a importância da nossa família, ou da família. Em quarto lugar, o lar é o lugar da evidência principal da plenitude do Espírito. Olha que interessante. O lar é lugar da evidência principal da plenitude do Espírito. O que quer dizer isso? O lar é a evidência de que, de fato, eu sou cheio do Espírito. Não é aqui no púlpito, não. Não é dirigindo o culto, não é pregando que evidencie que eu sou cheio do Espírito. É no meu dia a dia, com a minha esposa, com meus filhos. É lá que evidencia que eu sou um homem de Deus. É lá que evidencia que eu sou um homem cheio, pleno do Espírito Santo. Por isso que a sua família é importante. Em quarto
Em quinto lugar, família é o foco principal da guerra espiritual. Você sabia disso, que a família é o foco principal da guerra espiritual? Porque a família é a alegoria de uma realidade espiritual. Você já ouviu aquele ditado que Satanás não dá chute em cachorro morto? Você já ouviu esse ditado? Se ele chuta a nossa família, se ele persegue a família, porque a família, ela tem uma importância gloriosa e grandiosa nos planos terrenos e eternos de Deus. É uma alegoria de uma realidade espiritual, a família. E em último, o lar é uma peneira principal de qualificação para a liderança espiritual na igreja. É no lar que se peneira. Aquele que não tem domínio do seu própria casa, do seu lar, não é digno de ter uma liderança na igreja. É no lar que se peneira. E é interessante que os grandes homens de Deus foram forjados dentro do lar. O próprio Cristo teve que ter um lar. Não que ele precisava ser forjado, mas ele surgiu, ele teve que viver uma vida no lar. Não é isso? Moisés, grandes líderes, grandes homens de Deus, saíram de dentro do lar, de uma casa, de uma família. É dentro do lar que surgem os grandes servos de Deus. É por isso que Satanás ataca. É por isso que Satanás quer atingir a minha filha, os seus filhos, Ju. É por isso. Porque ele sabe que dentro da sua casa pode sair homens e mulheres que vão ser grandes ganhadores de almas, grandes líderes. E ele não quer isso. Ele não quer isso. O seu lar é importante. Cuida da sua família, cuida dos seus filhos. São 6 evidências porque a sua família importa no plano divino. Amém? Obviamente que hoje à noite, devido ao tempo, nós não vamos ver todos, mas eu pretendo, com o passar do tempo, dando cada um desses pontos. Mas hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre um deles. A família foi feita para refletir e reproduzir a glória do Deus Trino. Oh, que bênção! A sua família, irmão Michel, irmã Ana, foi feita para refletir e reproduzir a glória do Deus Trino. Você já percebeu o mundo que nós estamos vivendo? As pessoas dos dias de hoje, como, amados irmãos, nós estamos vivendo crises existenciais. As pessoas estão dizendo, muitas vezes, os adolescentes desse tempo, até mesmo os adultos estão se perguntando: por que eu existo? Por que eu estou aqui? Não, se não faltasse isso, se não fosse só isso, estamos vivendo a falta de absolutos. Não existe absolutos. Tudo é relativo nos dias de hoje. Estamos vivendo tempo de ausência de restrições. Nós não podemos restringir mais nada. Nós não podemos. Ausência de restrições. E o que tem acontecido? Tem criado pessoas que vivem sem rumo, pessoas que estão sem direção, pessoas que não sabem por onde ir. Tudo isso é produto de uma vida onde Deus foi excluído. Tudo isso é produto de vidas que excluíram Deus das suas vidas. Pelo fato deles excluírem Deus, eles vivem em crises existenciais. Eles vivem em crises de absolutos e restrições. Eles vivem sem direções ou sem direção. E o triste disso, que isso pode chegar na minha família. Isso pode ser a realidade da sua família. E muitas vezes nós também nos perguntarmos como família: qual a razão da minha família? Qual a razão? Qual a razão que eu casei com Maria Luciana? Maria Luciana não, a Luciana. Estou brincando. Casei com Luciana e constituímos família.
Qual a razão? Muitas vezes, como família, nós estamos sem rumo e sem direção. E como entender isso, meus irmãos? E como entender a razão da nossa família? Para onde nós precisamos olhar? Para onde nós precisamos ir? Precisamos ir para a palavra de Deus. Nós precisamos ir para a autoridade final, inerrante e infalível, as Escrituras Sagradas. É as Escrituras que nos dá razão para viver. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o absoluto da nossa vida. É Jesus Cristo que diz para nós até onde nós devemos ir e o que nós devemos fazer. Então, para onde nós vamos? Vamos para a palavra. Nós vamos para os primeiros capítulos de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 1. Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Quantos acharam? Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós temos nesses dois versículos a razão pela qual, uma das razões pelas quais fomos criados. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Fomos criados para refletir a glória de Deus. Imagine que isso aqui é um espelho, e você coloca o espelho aqui, e você olha e diz: nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Faça isso comigo, pega aí a sua mão, pega aí a sua mão, vamos lá, olhe para a sua mão, e diga: eu fui criado para refletir a glória de Deus. Meus amados irmãos, nós fomos criados para espelhar a glória de Deus. Isso é maravilhoso. A verdade mais importante sobre o homem é que ele é a imagem de Deus. Essa é a verdade mais importante do homem. A glória do homem é que ele reflete a glória de Deus. É aqui que está a glória do homem. É o fato dele refletir a glória de Deus. É interessante quando o homem se levanta como ateu e diz que não tem Deus, ele está lutando, ele está se levantando como a sua própria pessoa. Porque a glória do homem está em refletir a glória do próprio Deus. Tirar Deus, acabou o homem. Assim como a lua não tem luz própria, a não ser quando ela vira sua face para o sol, assim somos nós, irmãos. A luz que há em nós é porque eu e você fomos feitos pela imagem de Deus. E quando nossa face está voltada para Deus, por meio de Jesus, nós começamos de fato, voltamos a brilhar. Fora isso, nós somos frios, escuros e gelados. Desde o início temos o privilégio e a responsabilidade de refletir a imagem de Deus em comunhão com Ele. Deus desejava ter um relacionamento com seres que, feito a sua imagem, pudesse comunicar com Ele. Deus não iria se comunicar com os animais. Não, Ele faz seres conforme a sua imagem e semelhança para quê? Para que Ele pudesse se comunicar com Ele. Há vários aspectos, irmãos, da imagem de Deus refletida em nós, como indivíduos.
São vários aspectos, mas esta não é a questão de hoje. A questão hoje é que há outros aspectos da imagem de Deus que reflete em nós, que diz respeito às características relacionais. É aqui que nós entramos, família. Então, há aspecto de Deus, da imagem de Deus em você como indivíduo, em mim como indivíduo, mas há também aspecto da imagem de Deus em mim, que são características relacionais, como a comunicação, o amor, a aliança, a intimidade, a comunhão, o compromisso, a mutualidade. Tudo isso são aspectos relacionais de um Deus trino, um Deus que se relaciona entre si mesmo. E esse aspecto relacionais desse Deus trino, que se relaciona entre si, são refletidos agora através do homem e na mulher, criado à imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Nós fomos criados para refletir a imagem de Deus como indivíduos, mas também como família. Não só como indivíduo. Quando Deus une Adão e Eva, havia reflexo da sua imagem em Adão e Eva, que iriam ser refletidos através daquele casal, através da família de Adão e Eva. Como indivíduo, então, refletimos os aspectos da pessoa de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Mas, como aspecto relacional, isso é um reflexo da Trindade Santa, nós temos ali alguns reflexos relacionais que reflete na nossa família, na minha família. Primeiramente, o compromisso mútuo. Há um compromisso mútuo na Trindade. Interessante que há também um pacto indissolúvel. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No nosso caso, há um pacto indissolúvel até que a morte nos separe como casal. Mas há também um aspecto da intimidade. A intimidade na Trindade. E a intimidade também entre o casal, em uma só carne. Mutualidade. Há mutualidade na Trindade? Obviamente que há. A sua família é um reflexo do Deus Trino. A mutualidade é um pelo outro, ambos para Deus. Há um aspecto do papel, dos papéis, melhor dizendo, iguais no ser, não é isso a Trindade? Eles não são iguais no ser, Pai, Filho e Espírito Santo, mas diferentes no fazer. Assim é o casamento. São dois seres iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, mas que têm papéis diferentes dentro do seu casamento, dentro da família. Amém? Então, meus irmãos, está aí primeiro. A primeira maneira que a primeira razão pelo qual Deus nos criou. Ele nos criou para refletirmos, para espelharmos a sua glória. E nós fazemos isso não só individualmente, mas como família. Aspecto da imagem de Deus no seu casamento, na sua família e na minha família, que deve ser refletida nesse mundo. Louvado seja Deus. Isso dá um valor maior à sua família? Isso me alegra e me faz amar mais a minha esposa e os meus filhos, porque isso dá uma razão para nós existirmos como família. Não estamos aqui apenas para casar, ter filhos e depois morrermos. Não!
Eu estou aqui como a minha família porque eu estou espelhando a glória de Deus para este mundo, como família. E, ultimamente, mas antes de ir, ultimamente, Nathalie, qual é a proposta, né? A proposta é que o casamento bíblico é uma sombra, é uma metáfora e um reflexo da glória e da imagem de Deus. Essa era a razão porque Deus uniu Adão e Eva. Para que aquele casamento e os casamentos sejam uma sombra, um reflexo e uma metáfora da glória de Deus nesse mundo e para a glória do Senhor. Agora sim, a segunda razão e última razão. Amém, meus irmãos? Então, uma vez que nós estamos aqui para refletir a glória de Deus, que é espelhar a glória de Deus, a segunda razão que estamos aqui como indivíduos e como família é para reproduzir a glória de Deus. E o gesto é esse, estamos aqui para espelhar, mas estamos aqui também para espalhar a glória de Deus. Não é bonito isso? É bonito saber que a minha família está aqui para espelhar, mas também para espalhar a glória de Deus. Vamos fazer isso? Vamos lá? Espelhar e espalhar. Então, quando você chegar em casa, faz assim para o seu marido: meu amor, mas o que é isso? Querido, eu aprendi hoje que a nossa família está aqui para espelhar e para espalhar a glória de Deus. Chega lá para Fátima: amorzinho, nós estamos aqui para espelhar e para espalhar a glória de Deus. Nós vemos isso no verso 28 de Gênesis 1. Olha lá o que diz. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, aqui é uma outra área que nós podemos falar em outro dia, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Meus amados irmãos, está bem explícito aqui, bem claro, o segundo propósito para a humanidade: reproduzir adoradores também à imagem de Deus. Quando Deus diz aqui para multiplicar-se e encher a terra, desde o início nós descobrimos de Deus um coração missionário. Que Deus maravilhoso! Quando Deus diz para Adão e Eva: enchei a terra, multiplicai-vos, Ele está mostrando um coração missionário. Ele está dizendo: olha, multiplique adoradores, meus adoradores. O que é fazer missões, irmãos? Fazer missões nada mais é do que recrutar em Jesus adoradores de Deus. Não é isso? Reflexos da imagem de Deus em todo o mundo. É interessante como nós podemos pegar Gênesis 1:28 e ligar ele a Mateus 28. O que Jesus disse? Ide e fazeis discípulos. Note que a ordem de fazer discípulo não é exclusiva do Velho Testamento, ou melhor, do Novo Testamento. Fazer discípulos para o Senhor Deus está em Gênesis 1:28. Espelhar, ou seja, espalhar a glória de Deus, semear, levar mais pessoas a adorá-lo e bendizer o seu nome. O propósito original de Deus na terra era que homens e mulheres refletissem a sua glória, como adoradores em comunhão com Ele, queridos. E como isso aconteceria? Isso aconteceria através da procriação. Mas como que o homem e a mulher iam procriar? Através do casamento. Através da formação da família. Então a família existe para estender o testemunho de Deus até os confins da terra. Nossa, isso dá um valor enorme para a nossa família. Isso dá um valor enorme e maravilhoso, porque nós existimos como família não só para
para refletir a glória de Deus, a imagem de Deus, mas também para espalhar essa glória lá no sertãozinho, né? Glória de Deus naquele lugar, em cada bairro que nós estamos. Eu já falei isso aqui, acho que no culto retrasado, nós não estamos num lugar que nós estamos ou moramos à toa, por acaso. Estamos lá para refletir a glória de Deus e para espalhar a sua glória. Propósito divino: encher a terra com adoradores que refletem sua glória. A primeira ordem bíblica, a grande comissão missionária, está lá em Gênesis 1:28. Amém? Deus, como um bom pai, queria que muitos filhos pudessem refletir a bondade da sua paternidade. Olha que frase bonita essa aí embaixo. Vamos ler, pais? Vamos ler? Não criamos os filhos para nós mesmos, mas para abençoar o mundo para a glória de Deus. Esse é o grande erro nosso como pais. Deus nos dá filho e nós cuidamos e nós protegemos e esquecemos de que aquele é o fruto que Deus nos deu, para que aquele fruto que é do Senhor, não nosso, ele veio em nossas mãos exatamente para isso, para espelhar e ser a continuação do espalhar da glória de Deus. Seus filhos não são os teus, seus filhos foram dados a você para espalhar e espelhar a glória de Deus. Amém? Mas aí nós podemos dizer, pastor, esta ordem de Deus de espalhar, encher a terra foi só antes da queda, né? Antes da queda. Mas, meus amados irmãos, quando Deus chama Noé, e Noé está somente com as suas famílias, nós vamos encontrar as mesmas ordens de Deus a Noé. Deus vai dizer a Noé, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A mesma ordem. Sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra, multipliquem-se sobre ela. Ou seja, dê continuidade, mesmo depois da queda. Para concluir, meus amados irmãos, como nós podemos reproduzir a imagem de Deus hoje? Primeiramente, nós podemos reproduzir discipulando os nossos filhos. Deus foi tão diligente nisso em sua palavra. Não são poucos os versículos que o povo de Israel deveria contar aos seus filhos acerca dos grandes feitos do Senhor seu Deus. Isso nos leva para Deuteronômio 6, isso nos leva, não precisa abrir, para Salmo 78. No Novo Testamento, Paulo foi diligente em escrever na dependência do Espírito Santo, dizendo que nós devemos criar nossos filhos no temor e na admoestação do Senhor. É através dos nossos filhos. A prioridade qual que é? Marido e mulher refletindo a sua glória. Mas em segundo plano, ou em segundo lugar, não menos importante, após que ter filhos, é resgatar a imagem de Jesus nos filhos. São os filhos. E dar a eles um futuro eterno para a glória do Senhor. Mas não somente nos filhos. Pastor, então eu não tenho filho, eu não tenho essa responsabilidade de espalhar. Não, pelo discipulado das nações. Mateus 28, não é isso? Mateus 28, ele nos chamou para multiplicar adoradores por meio da obra missionária, meus amados irmãos. Através do evangelismo, do discipulado das nações, para que a terra fique cheia da glória do Senhor, de adoradores do Senhor. Porque Deus nos abençoa? Porque você é abençoado? Nós somos abençoados para ser bênçãos nessa terra, para as nações, para os povos. Esse é o propósito de Deus. Amém? Deus criou a família como um time. Somos um time. Time, família, reflete a glória de Deus na terra. Então Deus criou a família como um time visando a sua glória.
E muitas vezes nós nos esquecemos disso dentro de casa, né? Nós pensamos que somos adversários dos nossos filhos, ou marido e mulher. Não, queridos, nós somos um time para juntos se unir para refletir a glória de Deus. O marido é como um técnico que lidera pelo exemplo, pelo ensino, pelo serviço, sabedoria, escalando cada jogador no lugar certo. E a esposa, qual o papel da esposa? A esposa é como uma assistente executivo que ajuda, que encoraja, que coordena muitas atividades no lar. Ela está ali para facilitar a vida do esposo, do lar, para que o lar se encha. Ela é uma mulher espiritual que abençoa o seu lar, para que a sua casa, os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, para que a palavra de Deus tenha livre acesso dentro do seu lar. E os filhos são treinados e disciplinados para serem os melhores jogadores possíveis. Amém? É para isso que Deus nos dá filho, para que eles sejam melhores jogadores possíveis, melhores homens de Deus, mulheres de Deus, para a glória do Senhor. Mas, para concluir, irmãos, como tudo isso é possível? Não é pelas nossas forças, não é por nós, é somente por Jesus Cristo. É quando a família vai até a cruz de Cristo, amém? É quando esposo, esposa e filhos, mãe e pais se prostram diante da cruz de Jesus Cristo, amém? Cristo Jesus, Ele muda tudo, amém? Somente em Cristo esse propósito pode ser realizado. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que em Cristo nós somos novas criaturas, pecadores ainda vivendo debaixo do mesmo telhado, mas pecadores regenerados, lavados, salvos pelo sangue de Jesus. E por causa de Cristo e pelo Espírito de Cristo, o relacionamento conjugal, familiar, pode refletir outra vez a imagem de Deus nos homens. Qual a oração nos dias de hoje, meus irmãos? Quais têm sido as nossas orações? Nós estamos orando para que haja um reavivamento geral nas igrejas. Nós estamos orando para que haja um reavivamento no Brasil. Nós estamos orando para que haja um reavivamento no mundo. Mas será que nós estamos orando certo? Será que nós estamos olhando para o lugar certo? Meus amados irmãos, reavivamento deve começar nas famílias cristãs com Cristo. A única esperança para as famílias é Cristo. E a única esperança para a igreja, para o Brasil e para o mundo, é a família aos pés de Cristo. Amém? Não adianta orarmos pela igreja? Claro que adianta, deixa eu falar novamente. Claro que adianta, mas devemos lembrar que a igreja é composta de família. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Então o reavivamento tem que começar dentro de casa, é no lar, é com os filhos, é com os pais, é com as mães, é lá dentro do lar. Como nossa sociedade vai melhorar se os lares da nossa sociedade, se da nossa cidade estão destruídos? Como teremos um Brasil melhor? Reavivamento da família, voltando para os pés de Cristo. É assim que nós podemos espelhar e espalhar a glória de Deus. Primeiramente é reconhecermos quem nós somos. A sua família tem valor, querido. Saia daqui com esse pensamento e caia novamente aos pés de Cristo como família, amém? Vamos servir a Cristo. Em Cristo Jesus, a mulher pode ser a Eva que Eva deixou de ser. O homem pode ser o Adão que Adão
deixou de ser. Amém? Para concluir, então, a sua família importa. Quem pode dizer um amém? Por que importa? Porque ela foi criada para espelhar a glória de Deus e espalhar essa glória. Obviamente, está aí, família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que nós possamos sair daqui encorajados como família a viver esta realidade, esta verdade, para a glória do Senhor. É fácil? Não é fácil, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu quero orar por você, fique em pé comigo. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelo seu lar. Você já está com a sua esposa, com seus filhos, pegue na mão dela e seus filhos e vamos orar. Eu convido a minha esposa e a minha filha que vem aqui à frente. Se você está sem mamãe, sem papai aqui, pega na mão aí do seu irmão em Cristo também. Vamos orar e vamos pensar nisso, vamos pensar nessas verdades que nós ouvimos hoje, né? Primeiramente, reconhecendo a importância da nossa família. Como é bom ter uma família, amém? E como é bom descobrir esses propósitos eternos e com significados eternos. Vamos falar com Deus, vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor e nós queremos te agradecer pela tua palavra infalível, inerrante, a sua palavra, meu Deus, que nos ensina e que a verdade é o fundamento, Senhor, para a nossa vida. Ó Deus, nos ajuda a não olharmos para essa sociedade e tudo aquilo que ela tenta ditar para nós como modelo de família, mas que nós venhamos voltar os nossos olhos para a tua palavra. É na tua palavra que encontramos os fundamentos, é na tua palavra que vai nos ajudar a manter a nossa identidade como família cristã, como família de Deus, como homens e mulheres que te servem, que foram escolhidos, salvos por Jesus Cristo, como indivíduos, primeiramente, para refletir, para espelhar, e depois para espalhar a glória do Senhor. Mas agora unidos como família, esse propósito continua. Ó Deus, ajuda cada família aqui presente, ajuda cada lar aqui presente a espelhar a sua glória e espalhar a sua glória, Senhor. Trabalha no nosso coração como esposos, nos dê sabedoria, trabalha no coração das nossas irmãs como esposas, sejam mulheres sábias, diligentes no Senhor. Nos dê sabedoria como pais também. Dê sabedoria a nossas irmãs como mães. Capacite as tuas servas, Senhor, para criar os seus filhos, mesmo aqueles que já estão criados, adultos, que elas permaneçam firmes na identidade cristã, para que eles jamais venham ter o que falar da fé e da perseverança dos seus pais em Cristo Jesus. Mas sim, continuando orando, sempre orando pelos seus filhos. Pai, abençoa os filhos aqui presentes. Pai, abençoa esses jovens, adolescentes. Dê a eles corações quebrantados diante da tua presença. Que eles possam, ó Deus, hoje, a partir de hoje, ao descobrir, a conhecer ou relembrar esta verdade, que eles possam ter o objetivo de espelhar a glória de Deus através das suas vidas. E mais ainda, que eles possam espalhar aonde eles estiverem, na escola, no trabalho, entre os amigos, que os amigos possam olhar para eles e ver a glória de Jesus sendo espelhada através dos seus atos, do seu falar e do seu agir. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa cada família da tua igreja. Sustenta, Senhor, aquelas que estão passando por lutas, desafios, mas em meio aos desafios e os problemas dessa vida, que não tem como nós corrermos,
mesmo ali, as famílias não venham esquecer do grande propósito que eles têm dado pelo Senhor a elas. Que mesmo em meio aos problemas possam espelhar e refletir e espalhar a glória do Senhor. O Senhor que nos sustenta em meio às lutas e aflições dessa vida. O Senhor que é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Ó Deus bondoso, obrigado pela Tua palavra. Continue falando conosco, edificando as famílias da Tua igreja. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode dar um abraço aí na sua família, no seu irmão. Deus te abençoe, né? Algum aviso? Só isso para falar comigo. Ok. Vamos exercitar nossa divisa, queridos. Já estamos um horário um pouquinho adiantado. As Natalies, né? Uma Natalie já é demais, duas? Estou brincando. Elas vão estar entregando os cartõezinhos de oração, tá bom? Para os irmãos aí. Recitemos, irmãos, recitemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe, uma boa semana. Após a oração silenciosa, estamos encerrados.